Deus continua com a graça dele derramada sobre cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. A rica bênção de Deus, sempre operando na tua vida e te guiando em você em todas as palavras de Deus. No livro de Números, no capítulo 22, nós encontramos dois homens, um chamado Balaão e outro chamado Baraque. Um era o profeta e o outro era o rei dos Moabitas. Os Moabitas, que se tornou, os Moabitas se torna então como um parceiro de Israel, desde lá de Jó, desde lá de Ló e Abraão. Os dois andavam juntos. Até que Abraão com Ló se separa, mas foi uma separação, não foi uma separação 100%. Ele separa de andar junto. Mas Abraão não separa de dar assistência para Ló, para Ló. Vê bem, Abraão e Ló. Se eu falei outro personagem, eu errei. É Abraão e Ló. Abraão é a noiva, Ló é a virginécia. Isso é quem fala é a irmã Brana. Abraão é a noiva, Ló é a virginécia. Até um pedaço andaram juntos. Depois Deus disse que não ia abençoar Abraão enquanto estava andando junto com Ló. Então houve aquela separação dos dois. Ló foi para Sodoma, enquanto que Abraão foi para os montes. Muito bem. Mas quando Ló foi preso, Abraão foi libertar Ló, e juntamente com os sodomitas. Então aí mostra que quando Ló foi preso, escapou um, veio falar para Abraão, o teu irmão foi preso, chamando Ló de irmão de Abraão. Aí Abraão pegou 318 servos, nascidos em casa, e foi e libertou Ló, sua família, e juntamente com os sodomitas. Até que os sodomitas quis dar paga para Abraão, Abraão disse, não aceitou, a não ser aquilo que os seus homens tinham gastado. Depois nós encontramos que Abraão encontra com Melquisedeque, e esse dá ceia para Abraão, depois que está regressando. Toda essa cena maravilhosa acontece na libertação de Ló, da mão daqueles 5 reis. Depois, mais tarde, nós encontramos Elohim conversando com Abraão, e 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra. Como a Brana fala que é Biligan e Oral Roberts. Desce para Sodoma. E Deus fica conversando com Abraão. E Abraão pergunta para Deus, se tiver lá 50, o senhor matará por amor de 50? Ele falou, não. E se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, também não. Então, mas eu vou descer lá, Deus falou para Abraão. E Abraão ficou intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ficou intercedendo. Não encontra isso na mensagem. Conhecendo o dia e a sua mensagem, o Mombrana disse que nós devemos interceder por Sodoma e Gomorra, como Abraão intercedeu. Se é que nós é a semente de Abraão, nós faremos a obra de Abraão. E uma da obra de Abraão foi interceder por Sodoma e Gomorra perante Elohim, quando chegou na sua tenda. Muito bem. Vem a pergunta. Por que esse cuidado com Ló que Abraão tinha? Porque Ló era virginécia. E depois, Balaque se torna o rei dos Moabitas. Se torna o rei do Moabita. O Moabita era filho de Ló. Veio de Ló, de uma das filhas de Ló. Veio o Moabe e se tornou o Moabitas. E esse Moabita sempre ficaram empareados
com Israel. Sempre ficar empareado com Israel. E nós encontramos agora Balaque, o rei do Moabita, querendo amaldiçoar Israel. No capítulo 22 de Números, verso 11, nós encontramos ele falando para vir e amaldiçoar esse povo Israel, para que depois de amaldiçoado eu vou luto contra eles. E nós encontramos que ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão, na primeira vez, ele não veio. Na segunda vez, que foi um grupo maior buscá-lo de príncipe, com maior oferta, ele veio. Aí nós encontramos a história do anjo com a espada desembainhada no caminho de Balaão. A besta de Balaão viu o anjo com a espada desembainhada, ela se retirou para os campos. E Balaão bateu nela, espancou ela. Trouxe ela para o caminho de novo. O anjo se tornou mais para frente, entre duas paredes. Ela passou espremendo e torceu o pé de Balaão. Aí o anjo pulou mais para frente, aonde ela não podia passar, ela deitou, isso é a terceira vez. E Balaão espanca ela de novo. Balaão espanca ela 3 vezes. Espanca ela porque ela não queria passar por cima do anjo. O anjo que ela via e Balaão não via. Então, aquele que vê, ele é espancado. Quem vê é espancado. E quem não vê, espanca. Como Balaão não via o anjo, ele espancava a jumenta. Como a jumenta via o anjo, ela respeitava. E o seu respeito com o anjo, e o seu respeito com o anjo, a sua reverência com o anjo que a jumenta teve, custou para ela pancadaria. Então quem vê sofre. Quem não vê, bate. Bate em quem vê. Você que vê o irmão Branco, porque aquele anjo com a espada desembainhada, a espada quer dizer a palavra de Deus. Desembainhada quer dizer revelada. Ela estava fora da bainha. Então ela estava revelada. Então aquele anjo hoje é o irmão Brana, que está com a espada desembainhada, que a Bíblia é revelada. Quer dizer, com os falsos, o amador de dinheiro, aquele que vive atrás de prêmio, que nem Balaão não vê, o irmão Brana como profeta. E ele espanca naquele que vê. Agora, eu quero colocar a jumenta numa aplicação, não um tipo. Eu quero colocar como uma aplicação. Ela mostra ali a noiva de Cristo. Ela mostra, porque ela vê. Ela vê o anjo com a espada desembainhada. Ela vê uma, ela vê 2 e ela vê 3. E quanta etapa da graça nós não temos? Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. São 3 etapas. E as 3 etapas não é vista pelos falsos profetas, mas é vista pela besta. É vista pela jumenta, quer dizer, é vista pela jumenta. Então a jumenta, a terceira vez, não tinha como era desviada, deitou sobre Balaão. E Balaão falou para ela, se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Quer dizer que ele não tinha espada. Espada na Bíblia quer dizer palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Então a palavra é a espada. E Balaão não tinha espada. Quer dizer, ele não tinha palavra. E quem não tem a palavra, não vê o mesmo anjo com a espada desembainhada. O anjo tinha espada, tinha palavra. E fora da bainha, quer dizer, revelada. Revelada. Porque a Bíblia é letra, mas dentro da letra está a revelação. Então as pessoas têm a letra, a pessoa tem a Bíblia e não tem a revelação da Bíblia.
É a mesma coisa como a Brana disse. O louco, ele guarda a embalagem e joga fora o presente. Ele acha a embalagem mais bonita do que o presente. E tem muita gente que tem guardado a embalagem, a Bíblia, e jogado fora a revelação. A revelação ele joga fora, que é o presente. Então, Balaão, ele amava o prêmio do dinheiro. Ele amava prêmio. E isso cegou ele. O dinheiro cegou ele. A fama cegou ele. Está cegando muito. Tem muita gente que não está vendo Mamã Brana como profeta. Tem muita gente que não está vendo já como Mamã Brana já trouxe a terceira etapa quando ele revelou o selo. Ali foi a espada desembainhada, que só viu, só a jumenta que viu. Mas ninguém viu. É que nem aquela estrela com os magos. Só os magos viam a estrela. Israel não via. Por ele ver a estrela, adoraram Jesus. Quem não viu, não adorou. Você viu aí? Paulo, no caminho de Damasco, ele ouviu a voz. Mas quem estava com ele não ouviu. Quem estava com ele não ouviu. E por ele ouvir, ele se tornou apóstolo de Deus. E por os outros não ouvir, os outros nem falam de quem estava com ele. Você vê que como que é vantajoso ver? Por isso que a Mambana disse, olha só para Jesus. Olha só para Jesus. Então, nós temos que olhar para Jesus, porque quando nós vemos só Jesus, quando nós vemos a revelação, a espada desembainhada, isso traz para nós respeito. Que nem aquela jumenta respeitava o anjo. Anjo esse que Balaão não via e por não ver não respeitava. Por a pessoa não ver a verdade, ela não respeita. Por não ver o batismo em nome de Jesus Cristo, por não ver a Santa Ceia com lava-pé, São João 13, com pão asmo, vinho puro, água da bacia, lavando os pés. Por não ver que a mulher não pode ser pastora, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 12, verso 11, por eles não ver que a mulher não pode ser pastora, ele espanca aquele que vê. Quem vê é espancado. É a mesma coisa de José do Egito. José do Egito, ele via que ele ia ser o governador dos seus irmãos. Ele teve 2 sonhos mostrando que ele governava sobre os seus irmãos. Por ele ver, seus irmãos vendeu ele, por ele ver. O José vestiu uma veste de 7 cores, uma túnica, que é a 7 eras da igreja, como a Mambana disse. Ele era odiado pelos seus irmãos. Assim, quem vê, quem veste diferente, quem veste a 7 eras, que nem a 7 túnica, que nem a túnica de José, quem tem aquele ministério de José, de ver as coisas de Deus mostrar as coisas para ele sofre na mão daquele que não vê. Então, irmão, o que Balaque queria com Balaão? Queria que ele amaldiçoasse Israel. Aqui no verso 11 está dizendo, se amaldiçoa esse povo para mim. Deus falou para Abraão, aquele que você abençoar, será abençoado. Aquele que você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, se Balaão amaldiçoa Israel, Israel não ia ser amaldiçoado, nunca, porque ele era abençoado por Deus. Mas a maldição ia cair sobre os amonitas. A maldição ia voltar sobre Balaque, ia voltar sobre os moabitas. Porque quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. E quem ia ser amaldiçoado não era Israel, era o povo de Balaque, que era moabita. E Deus não podia deixar o moabita ser amaldiçoado. Deus não podia trazer maldição sobre os moabitas. Porque de Moabita ia sair Ruth. A Ruth que casou com Boaz é a noiva. Então a noiva estava lá no Moabita. Se amaldiçoa o Moabita, amaldiçoa a Ruth. E quando Davi estava fugindo, ele levou seus pais para o rei do Moabita cuidar para ele. Porque Saul queria matar tudo. Então Davi levou seu pai lá para o rei do Moabita, para o rei guardar seu pai até ele resolver seu problema. Então, se o Moabita fosse amaldiçoado,
A Ruth estava perdida, estava na maldição. A Noemi não ia descer para lá, a Noemi é tipo de Israel. A Noemi não ia descer lá no Moabita e ficar lá quase 10 anos. E também não ia ter o casamento. Não ia ter o casamento do filho da Noemi com uma dos Moabitas. O que era, um chamava Marlon, que aponta para Jesus. Que quando Boaz casa com Ruth, ele gerou, o filho dele que ele gerou, Obed, foi em nome do defunto. E o defunto era filho de Noemi, que casou com Ruth. E ele não gerou filho, então tinha que ter um filho gerado no nome dele, apontando para Jesus. Apontando para Jesus. Você vê bem que todos os filhos que é gerado é dado em nome de Jesus, porque Jesus não deixou filho. Jesus não deixou filho. O Espírito Santo veio gerar filho para Jesus. Boaz veio para gerar filho para Malão. Então, não podia amaldiçoar os Moabitas. Então, Deus não permitiu. Cada vez que Balaão ia amaldiçoar, Deus mudava a língua de Balaão. Em vez dele amaldiçoar, ele abençoava. E a bênção que ele abençoava Israel vinha sobre o Moabita. Porque quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, como ele abençoava, voltava a bênção sobre o Moabita. Então, o Moabita se tornou abençoado. Porque Balaão era um falso profeta, mas Deus usava ele. Deus usava ele. Porque aquela profecia da estrela, uma estrela sairá de Israel, foi o mago que seguiu ela. O mago seguiu a estrela profetizado por Balaão. Porque o Mombrana diz que a profecia de Balaão era verdadeira. O culto de Balaão era verdadeiro. O que era errado de Balaão era a doutrina. Só a doutrina dele que era errada. Mas a profecia dele era certa e também a adoração dele era certa. Se você for ler, se nós formos ler aqui no número 23, verso 29, nós encontramos que Balaão mandou Balaque construir 7 altares e ponhar no 7 altares 7 cordeiros e parece que mais 7 carneiros, coisa assim. Mas o Mombrana diz que aqueles 7 altares era a era da igreja. Então Balaão cria na 7 era da igreja. Se ele cria na 7 era da igreja, ele era viginécia, porque ele está na mensagem. Porque a 7 era da igreja é do povo da mensagem. Então o Moabita é um tipo da viginécia. O povo da Moabita se tornou um tipo da viginécia, porque veio de Ló. E nós encontramos ele protegendo os pais de Davi. Nós encontramos ele cedendo Ruth para casar com Boaz. A Ruth veio de lá. Então, aí a noiva não sai da igreja. A noiva sai da igreja. Então, a noiva vem do sistema. Então, quer dizer, a noiva sai da igreja. Porque Mombrana diz que Israel, no Egito, era chamado povo de Deus. No deserto foi chamado de igreja. Em Canaã foi chamado de noiva. Então, de uma igreja saiu outra igreja, disse o Mombrana. A noiva sai da igreja. A palavra igreja quer dizer chamado. A noiva é escolhido. Muitos são chamados, mas pouco escolhido. Muitos são igreja, mas pouco é escolhido. Existe chamado e existe noiva. Então a igreja significa chamado. Israel foi chamado para sair do Egito, se tornar igreja. E de Israel saiu a noiva que Josué colocou em Canaã. Israel colocou em Canaã. Então a noiva sai da igreja, porque muitos são chamados, igreja, e pouco escolhido, a noiva. Então, não podia amaldiçoar. Não tinha como amaldiçoar o Moabita, porque o Moabita era viginécia. Era um tipo, um quadro da viginécia, mostrando Ló, que Ló era pai deles. E Ló era viginécia, disse a Mombrana. Que Ló tinha perdido
a graça. Ló não tinha graça, mas Ló tinha salvação. A Ló perdeu a graça, mas não perdeu a salvação, disse uma banda. E nós encontramos Abraão intercedendo por Ló. Nós encontramos Abraão libertando Ló. Então, Ló, ele gera Moabe, e Moabe se torna Moabita, e o Moabita foi o que auxiliava Israel. Auxiliou os pais de Davi, auxiliou Noemi, que Noemi é tipo dos 144 mil, e caiu, Noemi é tipo dos 144 mil, isso é uma branda. Por que os Estados Unidos é abençoado? Por que o Estado Unido é abençoado? Porque eles cuidam de Israel. Porque eles cuidam de Israel. Por o Estado Unido cuidar de Israel, eles são o país mais rico e é considerado o país mais forte que nós temos. E agora que tem esse novo presidente, o Trump, que significa trombeta, Trump significa trombeta, e ele toca a trombeta mesmo, e tudo tem que ficar em silêncio. Tudo tem que ficar em silêncio. Por que há tanta bênção nos Estados Unidos? Porque eles cuidam de Israel. Porque eles defendem Israel. E quem cuida de Israel, Deus cuida dele. Quem fala bem de Israel, Deus cuida dele. Quem abençoa Israel é abençoado. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Então Balaão, ele cria nas 7 eras da igreja. Se ele cria nas 7 eras da igreja, é da mensagem. Porque as 7 eras da igreja, quem crê é o povo da mensagem. Só que as 7 eras da igreja não é tudo. Porque as 7 eras da igreja, ela está no lugar santo. E a panela dourada com maná está no lugar santíssimo. Então, depois das 7 eras da igreja, nós temos que dar um passo mais para frente. Nós temos que entrar véu adentro. Porque os 7 castiçais não está véu adentro. Véu adentro só está a panela de maná, a vara de Arão florescida, com amêndoa, está a tábua de mandamento de Moisés, a glória da Shekinah também está véu adentro, os 2 querubins, com as suas asas estendidas, fazendo sombra sobre o propiciatório, está tudo na terceira repartição. Está tudo véu adentro. É lá que nós entramos agora. Nós, as 7 eras da igreja, clareou para nós. E nós entramos véu adentro. Nós entramos véu adentro. Então, e se nós entramos véu adentro, nós estamos comendo da panela dourada. O maná que não desvanece. O maná que nunca acaba. A palavra de Deus que passa o céu e passa a terra. Mas a minha palavra não passará. Porque ela é o maná que está na panela dourada. Que todo ano o sacerdote entrava ali e pegava um pedaço. No ano seguinte, o sacerdote voltava, o pedaço que ele tinha tirado estava lá de novo. Quer dizer que a palavra de Deus, você pode comer ela nunca acaba. Ela está ali de volta. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que o Moabita não podia ser amaldiçoado. O Israel não podia ser amaldiçoado. Porque a maldição ia cair em cima daquele que estava amaldiçoando. E Deus não podia deixar o Moabita ser amaldiçoado. Porque tinha Ruth lá. Lá também era o lugar que ele ia cuidar da família de Davi. Então, que Deus te abençoe e que Deus ajude. Né? E falando um pouquinho também da besta, da jumenta, falando um pouquinho mais da jumenta, que por 3 vezes a Balaão espancou ela, aponta para santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. É uma 3 etapas da graça, que é Lutero, quando ela foi para o campo, Wesley, quando ela foi para a parede, e quando ela deita, que acaba o caminho, é a nossa era, que tudo termina deitando, tudo termina quando não tem mais espaço para seguir para frente. Ponto final no caminho. Foi quando ela deitou, então foi aí que veio a revelação para Balaão, que ele viu o anjo, só que era tarde demais. Quando ele viu o anjo, era tarde demais. Ele quis voltar, Deus não deixou ele voltar mais. Então a Virgem nessa, ela também vai ver. Então a Virgem nessa também vai reconhecer o irmão Brana. Na tribulação ela vai reconhecer. A Virgem nessa vai ficar esclarecida. Só que é tarde demais para o arrebatamento. Ela tem que ficar para a tribulação.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.